E aí, rapaziada, e aí, galerinha, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma semana, mais um domingão, para falar do Tox Sports aqui. Eu começo do meu quarteto de sempre. Queria chamar hoje, para a gente conversar primeiro, o nosso amigo Mr. Satan, Joãozinho. Beleza, meu querido? Boa noite, Marquinhos. Boa noite, companheiros craques nos gramados. Boa noite, galerinha que nos assiste. E segundo, o nosso Majin Buu, Marcelinho. Tudo bem, meu querido? Boa noite, craque Marcos. Um salve para todas as torcidas antifascistas do país e, para mim, o sistema defensivo desse programa. Terceiro, com essa camisa verde e esse humor que lhe é peculiar, o senhor Piccolo da galera, Matheus Takahashi. Tudo bem? Senhor Piccolo é sacanagem. Boa noite, pessoal. Boa tarde, bom dia, boa noite você que for assistir a gente. Estou aqui com a camisa do Gamão, finalista do Candangão mais uma vez. E por último, o nosso Gokuzinho. Fala, Titinho, beleza, meu querido? Boa noite, Marcos. Boa noite, Matheus. Boa noite, João. Boa noite, Marcelo. Boa noite, nosso público aí. Lembrar vocês também que estamos no nosso Tox Sports número 10. É uma honra estar construindo essa história com vocês. É isso aí, galera. Hoje já que é o número 10, não fui eu que falei, porque eu sou já camisa 10, não preciso ficar falando repetindo 10 toda hora, né? Vamos começar hoje mais um domingão aí, falando do Brasileirão. Hoje a gente vai tratar por alguns tópicos que nós temos específicos. Vamos começar falando sobre os jogos de sábado. Fluminense e Atlético Paranaense. Título, como a gente previa no início do campeonato, o jogo que ninguém viu. É isso, né? Temos aí um problema de Turner e Globo que não se acertam, uma MP que só valeu para o campeonato estadual, não se sabe por quê. Aí temos aí já o segundo jogo desse campeonato que não é transmitido para ninguém. É um absurdo, né? Uma Série A de um campeonato brasileiro, num país com o potencial futebolístico que tem o Brasil, a gente não conseguia acompanhar um jogo. Foi uma surpresa, né? Para muitos, a vitória do Fluminense, já que o Atlético Paranaense sempre conseguiu fazer valer o mando de campo e esse ano tá vacilando nisso. 2020 tem um blackout, é sacanagem, né? Marcelinho, tivemos o final do jogo, o Odair Rama mostrando que tem de tudo de basquete, né? Falou que teve que fazer uma cesta de 3 para valer um ponto. É sacanagem o cara, né? Porque o Fluminense teve 2 gols anulados, um inclusive pateticamente anulado. Pois é, né? Duas coisas a ser ressaltado. O profundo conhecimento do Odair em futebol e basquete. E também, né, a questão da arbitragem, como, enfim, estamos aí fazendo o segundo ano do Campeonato Brasileiro já, segundo ou terceiro, se não me engano, com o VAR presente. E continuamos persistindo em alguns erros básicos que a gente não vê persistindo nos principais campeonatos da Europa, né? E eu queria destacar também a surpresa, né? Que até mesmo eu vi dos torcedores do Fluminense ao ver o resultado do jogo, né? Depois de uma atuação pífia contra o Red Bull Bragantino, né? Eu já via pedidos fora daí, já não é mais possível, o Fluminense vai brigar para não cair. E mais uma vez prova como esse time do Fluminense é uma surpresa no sentido de que pode perder os jogos mais fáceis e ganhar jogos como do time do Inter e apresentar uma inconsistência enorme. Mas é o time que tem culhões, né? Falamos a verdade. A questão do VAR, pessoal, eu gosto sempre de dar nome aos bois. O árbitro do jogo era o gaúcho Daniel Nobre Bins. E aí, por que eu falo o nome dele? Porque mesmo sendo absurda a chamada do VAR, já que não foi um erro claro e manifesto, o juiz foi lá e validou a falta, né? Ou seja, invalidou o gol, o que foi mais patético ainda, né? Os árbitros brasileiros têm que ter mais personalidade, nem sempre ir à cabeça do VAR. Só para direcionar o nosso público aqui, o Marcos é o maior corneteiro de árbitros desse país, né? Eu conheço os árbitros pelos nomes, gente. É uma coisa impressionante. Antes de começar a rodada, eu entro lá no site da CBF e vejo quem vai apitar os jogos. Inclusive, eu já tô puto que quarto jogo do Corinthians é o Rodolfo Toschi Marques, que é do Paraná, e ele é horroroso. Todo jogo dele dá confusão. Ainda no sábado tivemos o confronto dos argentinos, Joãozinho. Enaltecemos tanto aqui o Sampaoli e o Cudê, com a ajudinha do Thiago Galhardo, foi lá e caixa. Acho que foi era um dos jogos que mais se esperava para a rodada, né? E foi um jogo interessante, porque você tinha dois técnicos que vêm aí com trabalhos mostrando evolução, mostrando qualidade, mas com alguns tropeços. O Cudê mostrando que tem dificuldades em superar o Grêmio, o Sampaoli com aquele velho problema que ele tinha no Santos, em que tinha alguns jogos que ele simplesmente não ia bem.
E o que eu acho interessante é a adaptação do... Não é adaptação, né? Mas a gente via que o Inter era um time que estava tentando ser um time mais ofensivo, que gosta de jogar com a bola, mas resolveu se adaptar para o jogo contra o São Paulo. Foi um jogo interessante, muito Foi, interessante. foi um Acabou jogo 1 a 0. Foi um jogo bem disputado, né? Na verdade, no segundo tempo, praticamente foi um ataque contra a defesa, né, Matheus? E que o Inter se retraiu muito, chamou o Atlético, mas com uma defesa forte ainda, comandado pelo Vitor Cuesta, conseguiu segurar a vitória. Algo semelhante que a gente viu no meio de semana contra o Botafogo, no caso do Atlético contra o Botafogo, que também soube anular bem o time do Sampaoli. Isso mostra também que o Atlético talvez ainda precisa de algumas peças também para saber atacar melhor. Não que as atuais não sejam boas, pelo contrário, são jogadores bem qualificados. Mas o Inter também é um time bem qualificado, que está começando a ficar bem sólido no time, tanto que esse time está aí. 5 jogos, 4 vitórias, já é o líder isolado do brasileiro, mas vamos ver até onde vai durar. Até onde esse time do Cudê pode chegar. E até porque o torcedor colorado quer muito tirar a fila do brasileiro, principalmente só os times gaúchos em si já não vence o brasileiro há quase 30 anos. Eu tenho 95, 25 anos já, velho. 96, o Grêmio ganhou a última 24, vez. 24, isso. E o Inter em si já são 41. 41. Só não é maior que o Atlético, né? Mas aí é patético de se vir. É bom defesa do Atlético, né? Comandado até hoje pelo Hever, pelo Igor Rabelo, vem se mostrando o ponto mais fraco do time do Atlético, né? Tomando muitos gols. Felizmente, conseguiu tomar 2 gols do Corinthians, daí a gente tira, né? Pessoal, a gente teve alguns momentos peculiares nessa rodada. Tivemos a primeira vitória do Curitiba, fora de casa. Tivemos a primeira vitória do Ceará, também agora no jogo que fechou o domingo, não a rodada, que quarta-feira ainda temos Corinthians e Fortaleza. Tito, surpresa grande, né? Em Bragança, o Curitiba levar vantagem sobre o Bragantino? É uma surpresa, né? Porque todo mundo tinha uma expectativa bem grande em cima do time do Red Bull, que veio já de um alto investimento desde a Série B, subiu como campeão e até agora fez uma boa campanha no Paulista e até agora no Campeonato Brasileiro não mostrou uma consistência que era esperada. Ganhou o primeiro jogo na rodada do meio de semana contra o Fluminense, num jogo assim que também não foi um primor técnico, e agora perde para o Curitiba. Vamos ver o que esperar, né? Todo mundo achava que o Red Bull podia ali brigar por uma vaga na Libertadores, dependendo de quantos times se classificassem, mas garantiu uma Sul-Americana com certa tranquilidade e agora está aí pensando em brigar contra o rebaixamento. O Red Bull teve o zagueiro expulso ainda no final do primeiro tempo, que dificultou muito as ações, né? Fabrício Bruno, velho conhecido cruzeirense, foi expulso. Marcelo, tivemos também agora à noite o Ceará vencendo bem o Bahia 2-0, direito a um lindíssimo gol do atacante Matheus aí no final do segundo tempo. O Ceará dá sinais de melhora, né? Depois de ter sido amassado pelo Vasco de Herman Cano. É isso, né? Depois da máquina do ramonismo destruir o Ceará, né? Ele veio e ganhou do Bahia, que era outro que estava nessa aí, empolgou, aquela famosa interrogação, né? Bahia ganhou 2 jogos e empolgou. Mais uma vez a gente mostra que esse começo de campeonato tem que prezar pela inconsistência dos times, né? O Ceará, que era um time que vem de 2 derrotas, uma derrota feia para o Vasco, enfim, o nosso Gordiola foi lá, venceu o Roger Machado mais uma vez, né? Reacendendo a rixa da freguesia do Ceará para o Bahia recente, né? E mostra também como, enfim, essa vitória do Curitiba, do Ceará, a própria vitória do Goiás, também mostrando que os times mais fracos que vêm sofrendo derrotas não estão seguindo a lógica de, enfim, que a gente via nos últimos anos, do time se afundando a rodada, e raramente conseguir resultados assim. Esse começo do campeonato tem sido muito imprevisível, e o Ceará mostra isso hoje. Eu acho que eu queria que o João comentasse isso. No cenário de pandemia e com esse ano um pouco atípico, a gente não vê aquela baba do campeonato, né? Como a gente tinha o Paraná alguns anos atrás,
o Avaí no último ano, tivemos também Américas de Natal da vida aí, também na Série A. Então a gente não tem essa baba esse ano, como o Marcelo falou, né? Os times trocando muitos pontos. Eu acho que desde o do começo do campeonato era difícil assim, estabelecer quem seria essa baba, né? E aí, pela situação atípica, isso é mais difícil ainda, porque os times que todo mundo apostavam que iam bem mostram que não estão com essa consistência, os técnicos não estão conseguindo fazer o trabalho e mostram que todos os técnicos estão tendo dificuldades de fazer rodada seguida, sem ter tempo para treinar. Então, eu acho que é meio normal essa inconsistência de todos os times. Uns mais, outros menos, mas todos os times estão sendo inconsistentes. Pode falar, pode terminar. Não. E agora os times, a maioria dos times tem, vários times têm uma semana inteira, né? Os times que já não estão na Copa do Brasil ou que não entraram na Copa do Brasil ainda, tem uma semana inteira para trabalhar. Como, por exemplo, o Atlético Mineiro, que já fez favor de cair nas duas competições fora o Brasileirão que estava. Quem não se lembra, o Atlético Mineiro perdendo a Copa do Brasil para o goleiro de boné no jogo de noite, né? Fazendo propaganda do posto de gasolina que ele trabalha. Matheus, eu queria te ouvir. Tivemos o primeiro clássico da rodada do sábado, né? Rodada marcada por alguns clássicos. O Goiás, surpreendendo de certa forma, talvez a gente possa dizer assim, ganhando do Atlético. Uma vitória por 2-0, que sem muitos sustos. E mais do que isso, a demissão do técnico do Ney Franco e a demissão do Barroca no Curitiba parecem ter dado resultado, né? Aparentemente, né? Pelo menos no jogo do Coritiba, dá para enfatizar também que o Red Bull ficou bem prejudicado jogando com um a menos no segundo tempo inteiro. E no caso do Goiás, dá para enfatizar também que alguns jogadores começaram a se recuperar da Covid. Inclusive, a gente teve jogadores como o goleiro Tadeu, e o He-Man, o Rafael Moura. Nossa, a gente esqueceu o nome dele. Que começaram a atuar pelo Goiás, e isso fortifica o time, até porque o Tadeu foi o maior destaque do Goiás do ano passado. O He-Man junto com o Michael, bom lembrar do Michael e do Léo Senna. Esses três. E o Rafael Moura sempre é uma referência nos clubes em que atua, mesmo independente do tamanho do clube. Então isso, pelo menos, é uma boa notícia para o Goiás, que ainda conseguiu contratar um bom treinador, pelo menos, que promete bem, que é o Thiago Largue, para continuar o Campeonato Brasileiro. Dentro dos que tinha, melhor o Largue do que um Valentim da vida, né? Como a gente falava semana passada. Falando em Rafael Moura, eu vou pegar um gancho aqui para a maior vítima de todos os tempos, o Rafael Moura, que é o Flamengo. O Rafael Moura pode estar jogando no time da geografia, que ele vai ganhar, vai meter gol do Flamengo, sem dúvida, sempre. Vamos falar hoje do clássico, né, que a gente teve no Maracanã. Tivemos um bom jogo, com duas propostas diferentes. Marcelo, você achou que o Botafogo deu mais trabalho do que a gente esperava para o Flamengo? Eu acho que não. Eu acho que, devido à situação do Flamengo, a gente já esperava que seria um jogo difícil, porque o Flamengo teve dificuldade para vencer o Curitiba, teve dificuldade no jogo contra o Grêmio também. E, enfim, a gente sabe que o elenco do Botafogo é mais frágil. Mas o Botafogo, contra o Galo, ele deu sinais de que o Autuori, por mais que ele não traga nada de novo, ele consegue montar um time que funcione minimamente bem. E a gente viu isso no primeiro tempo. O time do Botafogo conseguiu jogar com a linha de 5 atrás e fazer contra-ataques muito perigosos nos problemas que o Flamengo tinha, principalmente na lentidão do Flamengo no ataque e na transição defensiva, né? Então eu acho que o resultado, assim, ficou de bom tamanho para o jogo que foi. Você tá mudo. Marcos, você tá mudo. Pequenos problemas técnicos. Você continua mudo, Marcos. Eu não tô ouvindo nada. Quando o programa é gravado no primeiro take, o negócio é isso. É igual programa ao vivo. Sem áudio. Então, galera, acho que pelos pequenos problemas que a gente tem tendo aí com o craque Marcos, se a gente puder continuar aí com a fala do Tito sobre Flamengo e Botafogo, Tito, se você puder fazer a sua análise sobre a impressão que você teve do jogo. Eu queria até perguntar para o Marcos se eu estou liberado agora de falar sobre o Flamengo, né? Mas ele não está aí para ouvir a gente.
Mas vamos Agora lá. eu voltei. Agora eu Agora voltei. estamos te ouvindo. Agora. Eu fiz só aquela. Eu só senti aquela contusão para parar o jogo, ganhar um tempo, sabe? E é isso. Ai, meu Eu fiquei sem áudio, gente. Desculpa. É a Mas sua programa, cara fazer isso, Marcos. No programa, em um take é isso. É desse jeito. programa ao vivo é isso. Minha cara fazer o quê, João? Fiz de lesão para ganhar tempo, é isso? Exatamente. Irmão, eu faço isso até em jogo que não tem tempo, para dar aquela respirada, né? Sabe, a gente tá acima do peso, 3 piques e dá uma respirada, não tem como. Então, assim, eu não ouvi nada que o Marcelo falou, mas eu acredito em tudo que ele falou. É isso aí, eu confio no meu comentarista. Mas o Botafogo fez um bom jogo, né? Saiu à frente, inclusive, e eu queria que o Tito falasse um pouquinho sobre os 2 últimos jogos do Flamengo, que ele teve que achar um empate no fim, para achar um pênalti no fim para conseguir empatar o jogo. Eu vou repetir a piada, né? Porque agora eu vou perguntar se está liberado eu falar do Flamengo, porque eu já fui repreendido aí semana passada por falar demais do Flamengo. Quando o assunto é o Flamengo, você pode falar do Flamengo numa boa, não tem problema nenhum. Vamos lá. O Flamengo sofreu muito no primeiro tempo, principalmente com a lateral direita, né? Não sei se foi a estreia dele, mas o primeiro jogo que eu vi do Mateuzinho, que, assim, parece que na base ele era um ponta, né? Que ele não voltava, e se voltava era muito atrasado. A gente viu isso no final do primeiro tempo, inclusive. Pois é. De resto, o Botafogo fez o que ele tinha se proposto também contra o Atlético, que é ter uma defesa sólida e contra-atacar com muita força. O Botafogo, inclusive, acho que foi o Luiz Henrique, como que ele perde aquele gol dentro da pequena área, né? E o Bruno Henrique do Flamengo também, né? Cabeceou a bola em cima do Gatito. Mas cabeçada é um pouco mais difícil, pelo menos, né? Mas o Flamengo contou nesses 2 últimos jogos, com pênaltis no final do jogo. Os 2 foram pênalti, né? E é absurdo, até comentei com meu pai, como Voaden, de frente para o lance. A 2 metros. A 2 metros, dá para ver que ele viu que foi mão. Ele nem apita, ele fica esperando o VAR. Se o VAR falar, tá tudo bem. Então, acho que é uma bizarrice que os brasileiros se apoiem no VAR para qualquer coisa, né? Um pênalti que dava para ter sido marcado. O do Kahneman também, na semana passada, no meio de semana, mas esse é mais absurdo, que é você vê na imagem que ele está de frente pro lance. Não, o Voaden eu cantei a pedra antes no Twitter, né? Antes do jogo eu ainda falei do Voaden, então me sigam lá, @marquinho_simão. Eu ainda falei do Voaden. O Voaden, quando é novo, não era bom, gente. Vai ser bom, velho. Pelo amor de Deus, né? João, queria te ouvir um pouquinho. Eu vou fazer uma afirmação para você me dizer se você concorda comigo ou não. O Gabigol segue uma desgraça. Eu concordo em partes. Acho que o Gabigol vive a sua pior fase desde que chegou no Flamengo, mas acho que as atuações dele não são tanto foco, porque existem outros jogadores que estão atuando pior. O Bruno Henrique é o grande exemplo dessa minha frase, apesar de hoje ter melhorado, mas foi uma memória ínfima, continua jogando muito mal, continua tentando dribles absurdos e perdido em campo, não sabe mais abrir espaço, não sabe mais se posicionar para receber uma bola. E hoje eles jogaram em funções invertidas, né? O Bruno Henrique jogou centralizado. Exatamente. O Pedro Rocha foi para a área do campo em que ele atua, né? Uhum. Mas eu acho que é isso. O Gabigol vive a sua pior fase no Flamengo, mas a atuação dele é ofuscada porque existem jogadores que estão jogando pior. Eu vou pedir para o Matheus falar um pouquinho sobre o Botafogo, mas antes eu queria falar só mais um detalhe sobre o Flamengo. O Flamengo fez 4 substituições. Entraram o Thiago Maia, Tuller, Pedro e nem lembro quem foi o outro que entrou. E o Gerson e o Arrascaeta ficaram no banco. O Vitinho tá de brincadeira, né? O Gerson e o Arrascaeta no banco. Os 2 não entraram no jogo desse. O cara quer inventar a roda, né? Porra, tá de sacanagem, é um clássico. Matheus, Botafogo mostrou bons nomes, né? Especialmente jogadores mais novos, Caio Alexandre no meio de campo, o centroavante Matheus Babi, o menino que fez o gol de voleio, que agora me fugiu o nome dele, o outro centroavante, Pedro Raul, é um bom centroavante também. Botafogo pode surpreender a gente positivamente aí.
Tá mesclando aí jogadores jovens e até alguns veteranos. Tá aí você tem o Honda, que não fez um mau jogo, não chegou a roubar a atenção, mas ainda assim conseguiu alguns bons desarmes para o time do Botafogo ali no meio campo. Tá chegando o Calu, vamos ver o que ele tem para colaborar. Só que esses garotos também estão jogando muito bem no Botafogo. Se dá para ver até no ataque. O próprio gol do Luiz Henrique que ele perdeu foi algo ridículo, mas ainda assim é uma amostra de como o Botafogo pode surpreender os adversários nos contra-ataques. O próprio gol do Pedro Raul também é uma amostra do talento que esses jogadores podem ter na hora da finalização e que no gol que poderia ter definido o clássico, né? Se não fosse o vacilo do lance do pênalti, né? Mas é isso, o Botafogo, né, como estamos na situação da pandemia, até como o João mencionou, os times ainda estão um pouco desestabilizados de certa forma. Então, eu acho que pelo menos só com o passar do tempo mesmo, só com o andar da carruagem, a gente vai saber como os times vão se arrumar, em especial do Botafogo, se o time vai superar as expectativas porque muita gente esperava que o Botafogo fosse começar lá embaixo. E a gente aqui para elogiar o Paulo Autuori, né? Que Exatamente. é um técnico já das antigas e que a gente meteu tanto pau nesses daí das antigas que não apresentava coisa nova, tá fazendo um bom trabalho no Botafogo, né? Sem dinheiro, é bom que se lembre. Só um breve comentário, Marcos, parafraseando novamente o Tito, sobre o Paulo Autuori. Eu acho que os dois últimos jogos que ele fez mostram que o problema, na verdade, que a gente tem não é com o técnico defensivo, é com o técnico defensivo que não sabe atacar, porque o Paulo Autuori mostrou que o time dele é defensivo, mas sabe atacar e ataca bem. Levou perigo e foi extremamente perigoso tanto para o Atlético Mineiro quanto para o Flamengo. São conceitos, né, João? Você jogar mais defensivamente não quer dizer que você está jogando na retranca, né? Exatamente. Você tem que ser corajoso também. Exatamente. Pessoal, vamos agora fechar os times do Rio, falando de Rio Grande do Sul, naturalmente, falando sobre Vasco e Grêmio, que tinha tudo para ser um jogo interessante, né? O Vasco embalado, mal acostumado, o Cano me deixou mal acostumado, todo jogo é gol. E o Grêmio embalado aí também, vinha bem, né? Apesar de ter empatado com o Flamengo, fora do resultado que não... fora de casa que não é um bom placar, mas o jogo foi sofrível, né, Tito? Foi bem fraquinho o jogo. Completamente, o Grêmio preocupado com a final do Gaúcho, e é triste assim que o Vasco não tenha vencido, porque o que gera de meme na internet, uma vitória do Vasco, a liderança do Vasco, diverte a gente a semana inteira, né? As músicas dos torcedores vascaínos tem dado de 10-0, hoje tem gol do Ribamar, essa do Cano também, são maravilhosas. Mas eu vou no meu momento André Fúria aqui, só te interrompendo. Eu vou cantar uma música do Vasco aqui como o André Fúria cantaria. Outono é sempre igual, Domenech é meu pau. Vai, Tito. Não, depois dessa eu até finalizo assim, tá? Passa para o próximo. O jogo não tem muito o que se comentar, foi fraco tecnicamente, e é isso. Matheus, o que a gente espera mais do Grêmio é mais ofensividade, né? O Grêmio chutou bola na trave, quase fez gol no primeiro tempo, mas é pouco para o time potencial que o Grêmio tem, inclusive que vai buscando peças novas, buscou o Grêmio no São Paulo esse meio de semana. Buscou o Everton no São Paulo esse meio de semana. Pois é, e o Grêmio tem tido atuações muito abaixo do esperado desde a pandemia, e mesmo na vitória contra o Fluminense foi uma desgrama de jogo. Eu lembro que eu assisti, foi muito fraco. O Grêmio não está rendendo praticamente nada, e ainda tem a saída do Cebolinha, que continua, que está sendo amenizado aos poucos com a entrada do PP. É um garoto bem habilidoso e que sabe jogar direitinho. Até deixou um gol no Flamengo na última quarta-feira. Mas ainda assim, o Grêmio não consegue chegar depois do segundo gol, no caso do Flamengo, enquanto o Vasco simplesmente não conseguiu superar a defesa do Vasco, que sempre era algo que era sempre muito argumentado, que era algo muito frágil, que era algo muito... Nem contra o Corinthians, bom que se diga. O Grêmio em 5 jogos tem 3 gols só. Pois é, só 3 gols. Nossa, isso é estatística de time que fica embaixo da tabela. O Grêmio não tem time para isso. Uhum. Só um breve comentário de hoje, aproveitar que você falou dessa troca do Everton, vamos falar aqui do momento Stonks do São Paulo, né?
que comprou o Diego Souza por 12 milhões, comprou o Everton por 17 milhões, liberou o Diego Souza de graça para o Grêmio e trouxe, numa troca elas por elas, o reserva do Diego Souza, né? Então o São Paulo aí faturou muito nessas trocas que ele fez. Ou seja, hashtag fora Leco, né? Se você é rival, fica Leco. Um amigo meu, inclusive, fechando sobre o Grêmio ainda, disse que queria que todos os jogos do Grêmio fossem contra o Inter, que aí era a vitória garantida sempre, né? Já que o Grêmio não perde Grenais há muito tempo, fica aí essa provocação. Mais um jogo de tarde, tivemos o Palmeiras. Marcelo, Palmeiras hoje mostrando um futebol melhor. É isso, né? A cada vitória ou a cada atuação do Palmeiras que sai daquela mesmice já é para encher o peito do Luxemburgo para ele bradar diante da imprensa, né? Tá vendo? Eu falei, não sei o quê. É a cara do Luxemburgo, né? Assim, o Palmeiras atuou melhor de fato, porque, enfim, venceu o Atlético Paranaense, mas venceu mais na força de vontade do que no futebol, porque foi um jogo pavoroso. Hoje jogou melhor. Enfrenta um Santos ainda que tem muitos problemas, né? Enfim, pela questão financeira, o elenco que o Cuca chegou com aquele futebol dele, naquela famosa solução brasileira, arrumar a casinha e dar um jeito, né? Mas o Palmeiras mostrou a força, mostrou que é melhor e deixa aquela questão, né? Até onde o gogó do Luxemburgo tá valendo na realidade, né? O Palmeiras consegue jogar melhor na mão dele ou a gente vai viver de pequenos lampejos, né? Gente, vamos lembrar que o Palmeiras, pra você ter uma ideia, o Palmeiras ganhou da Atlético Paranaense em quarta e mesmo assim teve protesto da torcida no aeroporto, para vocês perceberem o nível do futebol apresentado. João, 2 pontos. Queria que você comentasse o Santos, que vem jogando bem, né, por sinal, por incrível que pareça, mesmo com toda a crise que existe e marcado muito pela individualidade do menino Marinho. E sobre o Patrick de Paulo, o volante do Palmeiras, excelente jogador, que garantiu a vitória hoje no Clássico, João. Então, eu vou começar pela parte mais prazerosa da sua pergunta, que seria a qualidade do Patrick de Paulo. Eu acho esse moleque muita bola, joga muita bola, defende bem, sabe sair jogando, sabe chutar, tanto é que é um dos cobradores de falta e tem muita personalidade. O cara subiu agora e chegar a bater no 5º pênalti num clássico na final de estadual é muita personalidade, apesar de que estadual não significa muita coisa. É isso. Sobre o Santos? E sobre o Santos, aí já é a parte mais não tão boa da pergunta, né? É o que o Marcelo falou, o Santos que tem um time, já não tinha um time tão bom assim no ano passado, mas que fez um bom trabalho com o São Paulo, ele perdeu peças importantes, como, por exemplo, o goleiro, perdeu o Sacha. Então, já é um time que foi piorando, assim, do ano passado para cá. E agora, com o Cuca, é isso, contratou um técnico que ia arrumar a casinha. Acho que com o Cuca, o Santos vai ser isso que está fazendo. Vai ganhar os jogos que tem que ganhar, vai perder jogos contra time mais fortes, sem fazer muita coisa. É isso, de tabela. Santos, não vai fazer nada. Entendi. Pessoal, para a gente fechar o Brasileirão, Tito, rapidinho, São Paulo mostrou o sinal de vida hoje, foi na Ilha do Retiro e venceu o Sport e o Pablo desencantou, né? Venceu o Sport jogando de uma maneira completamente diferente do apresentado nos últimos jogos, né? O São Paulo não tomou nenhum contra-ataque, pelo menos assim, nenhum contra-ataque com perigo real de gol, que era algo que acontecia o tempo inteiro nos jogos anteriores, onde o time que atacava o São Paulo sempre estava em boas condições de fazer o gol. Hoje a gente viu que o São Paulo jogou estilo brasileiro, né? Priorizou a defesa, a marcação, para depois pensar no ataque. O gol saiu aos 5 minutos, o primeiro tempo, depois disso o Sport não conseguiu atacar muito. No segundo tempo ele teve ali uns 20 minutos de pressão, mas não conseguiu o gol. E não foi um jogo brilhante, mas mantém o Diniz no cargo por pelo menos mais uma rodada, né? Eu queria vir sobre o Matheus, só para a gente fechar o São Paulo. O São Paulo do jogo de quarta-feira para o jogo de hoje
trocou os 2 zagueiros, por exemplo. Inclusive, botou no Léo Pelé na zaga. Isso mostra, talvez, uma desorganização do clube, do time, de trocar assim todo mundo de uma vez? Pode, de certa forma, mas talvez pode ser também uma forma que o Fernando Diniz tem de ver quais são os problemas do time, quando o time vai entrar em campo para conseguir os resultados, porque é o que a gente fala, tem batido na tecla já tem alguns programas. O Diniz é aquele time que geralmente sempre ataca, faz 40 chutes, faz o quê? 1 gol, 2, e aí no final tá tomando 2, 3 gols. E aí, tipo, do que adianta ter atacado tanto? E pelo menos eu queria destacar também que essa vitória do Fernando Diniz também é bem oportuna depois que o Raí veio a público garantindo que o Fernando Diniz ficava no time. Né? O Raí, que pelo menos dos diretores do São Paulo, é o que tem mais, é o que aparenta ter mais se esforçado para tentar fazer o clube voltar a ter o patamar que teve, pelo menos na década retrasada. Assim. Eu acho que o Raí, dentre os dirigentes do Brasil, ele é dos que mais aparece quando o time precisa. Sim, porque tem muito dirigente, presidente do clube, que quando o time mais precisa, ele não dá as caras, vai aí, Rodolfo Landim, né? É fácil aparecer para levantar a taça, né? Geralmente os diretores, quando eles querem responder a torcida, eles preferem mandar o técnico embora. O Raí é diferente, ele tá bancando o cara. Você queria fechar o assunto, Tito? Não, eu acho o Raí fraquíssimo, eu acho um absurdo vocês estarem falando esses elogios aí, só isso. Isso de você, eu não esperava nada diferente. Mas eu não elogiei o Raí como dirigente, eu elogiei o Raí porque ele dá as caras e fala. Vai defender o Bale, rapaz. E ele não se omite como muitos outros dirigentes fazem. Foi isso que eu falei. Nesse ponto, sim, eu tenho elogios a ele. Pessoal, vamos mudar de assunto, vamos falar da Champions League aqui. Marcelinho, eu queria te ouvir. A Champions League acabou hoje, né, com o Bayern, o campeão justíssimo. E a gente vai falar um pouquinho sobre a final, mas vamos falar mais sobre o que aconteceu na Champions League dessas últimas semanas. Então, Marcelinho, você acha que esse modo estilo Copa do Mundo, né? Tudo num jogo veio para ficar ou não? Olha, eu acho que é atrativo, ninguém vai negar. É atrativo, é vendável, jogo 3 dias seguidos, uma fase que assim, mata-mata que durou praticamente um pouco menos de um mês, né? Eu acho que é atrativo, tem apelo para mídia, né? Eu acho que a Champions League ela sempre prezou ao ter ido de volta para priorizar o melhor time, né? Que enfim, não depender de resultados oportunos de um jogo só. Mas, como a gente sabe que é um campeonato também controlado pelo capital e principalmente pela União Europeia, o apelo midiático pode falar muito maior nesse momento e dos clubes realmente aceitarem, mas eu acho difícil clubes como, por exemplo, City, Barcelona, Bayern, quererem aceitarem este tipo de modelo, apesar dele ser financeiramente, tipo assim, para nós amantes do futebol, né, um bom jogo com decisão, prorrogação sempre é divertido, né, mas assim, não era sempre o modo mais justo também. Apesar de a gente não ter tido uma prorrogação desse modo da Champions League esse ano. Tito, Marcelo falou de um ponto importante, que é o dinheiro. Os jogos de volta também dão muito dinheiro aos clubes, né? A renda de jogos caríssimos, além de mais um jogo na televisão. Pois eu acho que a Europa não vai... A UEFA não vai mudar o formato para sempre, apesar de eu ter gostado desse formato, exatamente por isso, porque os times como Barcelona, Real Madrid e todos os outros, né, eles têm casa cheia o ano inteiro, mas assim, o jogo de Champions League é um jogo que você vai de turista para a Europa, dificilmente você consegue comprar ingresso para esse jogo, porque o preço dele vai nas alturas, você tem os carnês que são vendidos já antecipadamente, mas é um formato bem atrativo, foi bem prazeroso ver essas 3 últimas semanas de futebol quase todo dia, né? Porque também tivemos a Europa League nesse período. A UEFA Sevilha League, né? Que tu quer dizer? Pois é, que Sevilha mais uma vez mostrou a prioridade. E o gol que o Diego Carlos fez de bicicleta para ser redimido do pênalti que ele tinha feito também. Os requintes do futebol, né? Me lembrou muito Taka no fute tomando um frango para se redimir de outro frango que ele tomou antes. Matheus, você queria falar, meu amigo? Fica à vontade. Depois eu volto para você, Tito. Não, primeiro que eu quero encerrar a merda depois desse comentário.
E uma coisa que eu queria enfatizar também é justamente para não perder o fio da meada do meu argumento, né? Porque, tipo, a UEFA não deve manter esse formato, porque, primeiro, esse formato só existiu por causa de um pequeno detalhe chamado Covid-19. Porque eles não queriam arriscar botar os times para ficarem viajando demais pela Europa para terminar um campeonato. E também porque é um campeonato, de certa forma, ia acabar se prolongando demais e acabou sendo uma saída boa. E mesmo o torneio de Portugal ter sido lucrativo, tem que frisar que esse torneio foi lucrativo, só que foi um torneio lucrativo, tipo, para público zero. E que isso é meio que uma... E pelo menos isso para mim faz um paralelo com, às vezes, com o que acontece até com o futebol brasileiro, que muitas vezes os times só ganham mais dinheiro hoje em dia com estádio vazio, só que com televisionado para todo mundo. Então, tipo, sei lá, isso parece para mim muito bizonho e meio estranho. Mas, claro, muita gente gosta desse formato, tipo, vamos botar uma sede, vamos botar um monte de time de lá, como se fosse para jogar lá, como se fosse uma Copa. Isso é interessante. Só que eu não vejo a Liga dos Campeões sendo assim, um torneio continental. Ninguém quer perder o fator casa que pode acabar não só custando financeiramente, mas como tecnicamente. Até tem toda uma questão aí, velho. Essa questão da televisão é legal a gente falar que ela é bastante tempo um fator importante. Vou trazer um exemplo aqui. A Copa de 2002, há 18 anos, foi na Coreia e no Japão, né? Então os horários eram esdrúxulos, 3 horas da manhã, 6 horas da manhã, por motivos de fuso horário. E essa Copa é até hoje uma das maiores audiências da Globo, porque ela tinha exclusividade, porque as pessoas assistiam em casa, né? 3h30 da manhã é mais difícil abrir o boteco para assistir a um jogo de futebol, né? Não que eu nunca tenha feito isso, mas é mais difícil de fazer isso em grande forte. João, queria te ouvir. A Champions League ela faz sempre essa ida e volta, né? Nas fases oitavas, quartas e semi, e a final sendo um super evento. Em um jogo único, inclusive, foi um modelo copiado pela Libertadores. Mas você não acha, por exemplo, que esse modelo em outras finais, já com público, etc., não podia atrair, por exemplo, torcedores brasileiros, indo à Alemanha, à França, à Itália, por exemplo, para assistir 2 semanas de grande futebol? Poder até pode, né? Mas é como o Tito mencionou, esses jogos eles já começam a venda muito antecipadamente. Então, a quantidade de pessoas, principalmente de outro continente, dentro do continente europeu, você ainda tem uma diversidade maior de público. Mas de outros continentes é bem pequena a população que vai, inclusive a população de outros países que vão, geralmente são moradores do país que já se encontra lá, né? Mas assim, eu acho que é algo muito difícil da UEFA mudar, exatamente por vários fatores, um deles sendo a questão de qualidade, como o Marcelo mencionou. Acho muito difícil dos melhores times aceitarem isso, e no final são eles que fazem maior pressão depois de quem tem a grana, né? Acho que poderia ser que num futuro, a médio prazo, a UEFA resolvesse fazer isso com a UEFA Europa League, que é um campeonato de menor expressão, para fazer um teste, né, tá? Tentar fazer ser um campeonato mais emocionante, dar mais importância, mas não sei, eu não vejo isso tomando. No cenário próximo. A Liga Europa que tem um papel importante, porque ela classifica mais times para a fase de grupo, e países menos favorecidos do cenário futebolístico mundial, do leste europeu, especialmente, tem uma vaga garantida, pelo menos. Então isso é muito interessante, que traz times da antiga Iugoslávia, da antiga União Soviética, dos países lá, Letônia, Lituânia, todos esses países assim, coisa que a Champions League não faz. Pessoal, queria ouvir o Marcelo. Para quem não sabe, eu queria ouvir a opinião especial dele. O Marcelo, para quem não sabe, ele é mestre aqui, ele é geógrafo e mestre. E eu queria ouvir sua opinião, Marcelo, sobre o cenário político conturbado na Europa. Como que isso pode prejudicar uma possível finais em um país único, por exemplo? A gente teve ano passado a final da Liga Europa entre Chelsea e Arsenal no Azerbaijão, e jogadores que não puderam participar porque tinham nacionalidade inimiga do Azerbaijão, digamos assim.
Pois é, né? Diante dessa festa que a mídia vende, né? Que é a União Europeia, que é a Champions League, a gente vê que o bloco europeu e a União Europeia vem dando sinais de crise, de instabilidade, desde principalmente da crise de 2008, né? E principalmente os países que ingressaram, né, no bloco europeu, principalmente a partir do Tratado de Lisboa em 2004, né, como o caso da Bulgária, da Polônia, né, a gente vê que eles são os times menos integrados, né, quando a gente vê participação da Champions League, né, País da antiga cortina de ferro, né, Marcelo? da antiga cortina de ferro até, enfim, países da antiga Iugoslávia, né? Você até vê alguns times da própria Champions League, como você teve o Estrela Vermelha, que é campeão de Champions League, né? Mas isso, por exemplo, a questão do futebol, ela pode ser lida como justamente em resposta a essa questão da estabilidade do bloco europeu. Quando você olha a participação, a inserção desses países, ou até mesmo dos torcedores, nos circuitos do futebol europeu, né? Você vê que é exclusão. Quando você pega esse caso do Azerbaijão, a iniciativa da UEFA, ok, vamos levar a capital para Baku, que é um grande centro financeiro no Cáucaso, mas escancara justamente que o bloco europeu não é idêntico para todo mundo, é uma região de conflito, é uma região de problemas e envolve administrar esses separatismos, essas questões, né? Eu acho... Pode falar. Eu acho que é basicamente isso, né? Expõe a instabilidade do bloco europeu e não é diferente no futebol. E o futebol, essa exclusão dos times, principalmente, né? Não exclusão, mas a falta da inserção desses times nesse cenário como clubes fortes, como os antigos clubes da União Soviética eram clubes fortes no cenário europeu, os clubes do Iugoslávia foram clubes fortes no cenário europeu. Hoje você não tem nenhum clube forte no leste europeu. Um clube que chega às oitavas de final de uma Champions League ou chega a uma semifinal de uma Champions League. Assim, recentemente você teve, assim, há alguns anos atrás, CSKA, que às vezes chegava numa final de Europa League ou nas oitavas, mas assim... Um Shakhtar da vida. O Shakhtar, mas são exceções. O caso da Ucrânia, então, é outro problema para a União Europeia, né? A gente tem uma crescente europeia, né, de governos ultranacionalistas e ultraconservadores e a crise de refugiados vindo especialmente da Ásia e da África, né? Fica bizarro a gente pensar numa Europa de fato integrada com todas essas questões. E eu queria ouvir, só para a gente fechar esse assunto um pouquinho, do Matheus aqui, para ele falar de uma Europa tão instável, como entender a Europa como uma só futebolisticamente, né? Já que nós temos países tão diferentes. Temos, por exemplo, a questão do Brexit, da saída do Reino Unido da União Europeia também. Acho que o Matheus travou. Ele travou? Tito, você ouviu a pergunta? Passa para você, então. Nossa, me perdi. Repete aí, que eu me perdi na pergunta. Né? Beleza. Como é que a gente pode ter, nesse caso de uma final única, ou possível entender a Europa unificada, sendo que a gente tem crise de refugiados, problema de imigrantes, problema de xenofobia tão forte, o Brexit, etc. Porque a gente aqui tem o costume de entender a União Europeia como os países hegemônicos, né? Que era a Inglaterra antes do Brexit, Alemanha, França, Espanha, mas na verdade Itália, mas na verdade a gente tem muitos países na Europa e fica difícil a gente entender todos esses conflitos, a parte a Guerra Fria, a Cortina de Ferro, todas essas questões geopolíticas que envolveram a Europa fazem com que existam vários conflitos que a gente pouco estuda e quando a gente se aprofunda, a gente vai ver aí, como foi o caso da final da Europa League, onde um time não pôde levar um jogador. A gente lembra na Copa do Mundo, quando a Suíça enfrentou a República Tcheca e os jogadores... Foi a Sérvia. Isso, desculpa. E os jogadores comemoraram fazendo uma alusão ao Kosovo. Então a gente tem vários desses pequenos conflitos que o futebol mostra, né? Mostrando que o futebol também é política, deixando claro nesses fatos isolados o que a gente estuda pouco e acaba conhecendo pouco. É bom a gente falar, por exemplo, uma definição essa semana da UEFA para países, né, que não reconhece o Kosovo como um país independente, que ele pode jogar contra o Kosovo em outro lugar, assim. Ele não é obrigado a receber o Kosovo, mas ele é obrigado a ir no Kosovo para jogar dentro do Kosovo em confrontos do tipo. Então, tem cenários de que a gente não pode ter jogos em países específicos por causa de cenário de guerra. Enfim, é bastante problemático.
Mas no fim, fechando só esse assunto de Champions League, acho que todos concordam comigo. João, só para você fechar esse assunto, o Bayern é campeão justissimamente. Muito justo, muito justo. O Bayern fez... A trajetória do Bayern como um todo fortifica mais o Bayern a ser campeão do que a trajetória do PSG. Né? Foi impecável o Bayern, né? Exatamente. 100% de aproveitamento, né? Exatamente. O Bayern atropelou o Chelsea, atropelou o Barcelona, passou bem pelo Lyon. E apesar da falta de gols, jogou, principalmente no segundo tempo, jogou muito bem. E é o que a gente já tinha conversado. O Bayern, apesar em termos de talentos individuais, o PSG ter a vantagem de ter um Neymar e um Mbappé, e até o Di Maria, que jogou muito bem no primeiro tempo, principalmente, o Bayern é mais time, de cabo a rabo, desde o gol até o centroavante. A gente ficava clara a dependência do Neymar e do Mbappé. Do Mbappé nos jogos, né? Ficou muito evidente isso, e num jogo que o Neymar foi muito bem marcado, como hoje, ele não conseguiu se destacar como se queria dele. Não, e eu vou aproveitar o espaço aqui, a gente fala muito do Lewandowski, muito do Neuer, dos meninos do Bayern também, mas que jogador é o Thomas Müller, hein? Há quantos anos o Müller joga no mais alto nível, fazendo gols importantes e sem mídia nenhuma. Sobre muito mídia, constante, né? Muito constante. Sobre mídia, eu queria chamar, inclusive, dei esse gancho para a gente falar da nossa pauta surpresa, que é exatamente sobre a mídia, pessoal. Só que aqui a gente não vai falar da grande mídia, a gente vai falar da mídia dos jogadores. Então eu queria ouvir, primeiramente, o nosso representante mais divertido aqui, falar sobre mídia, como a mídia pode exaltar jogadores que talvez não a mereçam. Ou como os jogadores podem usar essa mídia para se exaltar. Esse mesmo mais divertido sou eu, por acaso? É claro, quem mais seria? Não sei, todo mundo aqui tem cara de palhaço também, velho. Mas é porque, geralmente, essa questão da mídia, porque justamente é um negócio que é muito comum, as pessoas criarem a ideia do ídolo para tentar depois vender em cima disso, né? E isso tem sido muito frequente, e isso é muito frequente atualmente, todo mundo fica em cima dos Messi, Cristiano Ronaldo, dos Neymares da vida, especificamente esses três, pelo menos. Só que, tipo, às vezes isso é tão exacerbado que, sei lá, às vezes você sente que não dá para refletir o que ele representa mesmo no campo. Ou pelo menos dos três que eu mencionei, um deles em específico não reflete o que muitas pessoas têm de expectativas, por exemplo. Até o próprio Messi, até o Cristiano Ronaldo também, porque o Messi, por exemplo, que até hoje não tem uma Copa do Mundo e provavelmente vai aposentar sem uma. Esperamos que fique assim mesmo. E como torcedor, né? E o Cristiano Ronaldo também. O cara tá em Portugal e ainda assim não faz Portugal. Tá certo que ele já levou o time a ganhar uma Euro, até depois do trauma de ter perdido a Euro para a Grécia em casa, pelo amor de Deus. Mas ainda assim, às vezes faltam certas coisas para sacramentar um jogador, só que muito por conta de influência de mídia e até pela própria mídia que os jogadores criam, eles acabam se tornando ídolos das pessoas nas redes sociais, no mundo inteiro, por motivos que não vieram do campo. Para resumir, é isso. Beleza, Tita, a gente falou aqui sobre o caso do Müller, que não tem tanta hype, tanta mídia, né? Mas ele arrebenta em campo há quanto tempo? E além deles, nós temos vários outros casos de jogadores craques sem mídia nenhuma, tipo Müller, Rivaldo, vários outros atletas desse tipo, né? Para começar, fica claro o equívoco do nosso companheiro Matheus aí na hora que fala isso, porque ele pega 3 jogadores como exemplo, 2 super campeões, né? Você falar que Messi e Cristiano Ronaldo são 1 ponto a menos de qualquer coisa na carreira deles, porque eles não são campeões da Copa do Mundo, é um absurdo, porque o Messi levou a Argentina para uma final de Copa do Mundo. Estou levando em consideração o que um corneteiro diria. Isso não é exatamente Mas minha opinião propriamente. Não ganhou. Eu concordo com o João, não ganhou. O Maradona chegou em 2 finais e ganhou uma. O Neymar e toda essa mídia, assim,
É claro que ela é construída, mas são pessoas que também têm um carisma natural, né? O Neymar, a gente vê ele desde o Santos, aqui no Brasil, ele se mostrando como um cara que aparece em propagandas, que além de decidir muitos jogos dentro de campo, ele era um cara que puxava todo tipo de mídia, a positiva e a negativa, pro lado dele. É o cara que se vendia, né, fora de campo também, no bom sentido da palavra, de se vender. Assim, a gente tem interesse em saber quem é a namorada do Neymar. A gente não tem interesse em saber quem é a namorada do Miller, né? Então, toda essa parte consumo de notícias idiotas e supérfluas entra nessa conta também, né? Então, o Miller, eu não acho ele um cracaço, eu acho ele um bom jogador. Acho que se ele fosse um cracaço, ele teria tido mais espaço, teria figurado entre as seleções de melhor do mundo e coisa e tal, coisa que não aconteceu nesses últimos 10 anos. Foi em 2010 assim que ele se lançou para o mundo de fato, né? João, E eu que falo equívoco. João, o Tito não se lembrou de falar do Rivaldo, mas eu queria que você comentasse essa frase sobre o Milan. Do Miller, o cara tem mais de uma dezena de gols em Copa do Mundo, mas mesmo assim não serve para o nosso querido Tito. Não, o Tito, a gente deveria lançar um quadro chamado Rei do Equívoco, onde a estrela principal é o Tito. É o Tito, porque é programa atrás de programa ele falando besteira, ele defendendo o Bale, falando que o Bale foi um grande jogador do Real Madrid, e hoje está falando esse monte de bosta, falando que o Miller não foi um bom jogador. Bom jogador é o Marcos, o Bale ou o Miller? É o quê? Quem tem mais Champions League, o Bale ou o Miller? Ô Tito. Quem tem mais Copa do Mundo, o Bale ou o Miller? Quem tem mais... Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. O Miller tem quantos gols em Copa do Mundo? Se eu não me engano, são 12 ou 13. Eu não tenho de cabeça. Aí eu quero que você depois pesquise na sua casa, quem estiver assistindo, pesquise quantos jogadores conseguiram fazer esse feito. Por exemplo, ele está 3 ou 4 gols atrás de um dos maiores craques do nosso país, que é Ronaldo Fenômeno, que é um dos melhores que eu já vi jogar. Aí você vem falar. Mas eu queria falar, principalmente, que às vezes entra muito a questão pessoal de o jogador não sabe. O Tito, nessa parte específica, ele não se equivocou, né? Às vezes o jogador não sabe se lançar ao público pelas mídias individuais. Que é o caso, por exemplo, o Messi, ele foi conseguir ter uma maior aparição na mídia dessa forma depois, assim, ele passou muito tempo sendo um cara muito tímido, que ele aparecia na grande mídia pelo futebol dele, mas questões dele se mostrar, dele aparecer com a família, qualquer coisa do tipo, ele aparecia muito pouco. Mas hoje em dia a gente sabe que isso é importante em termos do jogador se promover como marca. Então é difícil. E acho que a gente... Do Rivaldo também. Eu acho que a questão do Rivaldo entra também uma questão outra que a gente época, tinha conversado, né? Às vezes, também, além de ser outra época, isso é muito importante ser frisado, às vezes entra uma questão de, cara, alguns jogadores não são escolhidos pela grande mídia para serem colocados como o craque, fazer aquela badalação toda. E o Rivaldo é um injustiçado desse, que jogou muita bola e nunca foi dado o tamanho devido a ele. Marcelo, para a gente fechar o programa de hoje, ao mesmo tempo que nós temos esses jogadores subestimados porque talvez não saibam se vender, no bom sentido da palavra, ou se mostrar, né? Nós temos aqueles que têm muita mídia, muita hype e pouca bola, ou não jogam bola há muito tempo. Queria lembrar, por exemplo, o nosso querido Lucas Limas, ou o Ganso, por exemplo. Até ouvi umas calúnias aí que eu não acredito, de que o Ganso jogou pra caramba no final de semana aí contra o Atlético Paranaense. Mas ele deve ter jogado pra caramba porque o jogo foi de blackout, né? Ninguém viu. Aí deve ter exatamente, né? Mas é isso, né? Eu queria ressaltar sobre essa questão da mídia também. Um jogador que não tinha mídia, mas conseguiu se lançar poderosamente na carreira, que foi o Lewandowski com seus TikToks maravilhosos dançando. Né?
que inclusive ganhou um comentário do Romeu dizendo que não respeita mais ele depois do que ele fez, depois de ter jogado, depois de gravar os vídeos, né? Mas eu acho que autopromoção é tudo, né? Por exemplo, Neilton, o novo Neymar, foi um cara que soube se promover aí, tem até jogado em times aí sempre com esse nome, né? Até o Rodinei, que é um jogador que dispensa comentários sobre o futebol dele, mas a mídia dele é incrível, né? E eu acho que, sim, Thomas Miller é um ótimo jogador, é um cara, assim, é um atacante que dentro da área é útil pra caramba, é um cara que sabe fazer gol. Se você botar ele para jogar, inclusive foi um dos méritos do Hans Flick, foi trazer o Miller de volta, né? E ele tem pouca mídia, mas assim, queria lembrar que ele também é um dos caras mais engraçados do time da Alemanha, né? Você pensa no perfil alemão de ser, os caras tudo sério, né? Pô, a galera fala que no vestiário do 7-1 ele tava dando risada, sacaneando os brasileiros, e enfim, eu acho que ele é uma mídia. Eu tava dando risada do Tito, por exemplo, nesse dia. Olha que beleza. Pois é, né? Outro patamar. Só um Pode breve terminar. comentário. Um breve comentário, eu queria salientar também um cara que foi muito importante nessa trajetória, que é o Thiago Alcântara. Joga muita bola, muita bola. Eu tinha até planejado falar Não do Thiago venha se Alcântara. comparar com ele, viu, Marcos? Não venha. vou. Jamais faria. O agradecimento ao Borussia, cadê? Por roubar metade do time. Eu jamais faria tal heresia com o Thiago Alcântara, até porque nós somos jogadores de posições diferentes. Mas tudo bem. Eu fico pensando no Thiago Alcântara, ele jogando na seleção brasileira. Eu queria lembrar da Copa 2014, e nenhum demérito aos jogadores que eu vou citar aqui. Nós tínhamos, por exemplo, o Paulinho, o Luiz Gustavo, o Fernandinho. E na Copa 2018 nós tínhamos o mesmo Paulinho, o mesmo Fernandinho e o Casemiro. Como o Thiago Alcântara enriqueceria o meio de campo do Brasil, né? E sem nenhum demérito a esses caras que eu falei. Em 2014 ele não ia acrescentar em nada, porque o nosso técnico era o Filipão, né? Talvez o Tite pudesse fazer alguma coisa com ele. O 2014 tinha solução, não. Ali é uma tristeza ali. Pessoal, vamos fechando aqui. Estamos quase no nosso tempo máximo. Queria agradecer aos meus companheiros queridos. Titinho, um beijo no seu coração. Valeu, galera. Até a próxima aí. Joãozinho, um beijo para você também. Um beijo, meus queridos. Abraço a todos. Matheus Sakahashi, um beijo e um abraço para você. Um abraço, Marcos. Falou, João, Tito, Marcelo, público. Comportem-se, que a pandemia não acabou. Marcelinho, um beijo para você também, meu querido. Boa noite, craque Marcos. É sempre um prazer liderar a defesa desse time. É sempre um prazer fazer lançamentos precisos para vocês também, gente. Estamos aqui hoje fechando o nosso Tox Sports número 10. Se você gostou, compartilha, se inscreve, dá o RT, compartilha no Instagram, bota o link. A gente faz isso aqui, se diverte muito. Mas, para vocês falarem também, deixe nos comentários aquilo que vocês acharam, criticando e xingando a gente, especialmente o Tito e o Taka, tá? Conversa bastante lá com a gente nos comentários, para a gente saber o que falar mais que com vocês, né? Deem sugestões. Nós somos Marcelo, Matheus, Tito, João e o Marcos que vos fala. E a gente vai fechando mais um Tox Esportes. Valeu, pessoal. Um beijo. Tchau, tchau.